Setembro é o mês de destaque do turismo, em razão da data, o Dia Internacional do Turismo, que foi lembrado na última sexta-feira. O Brasil é um potencial, mas tem que melhorar a infraestrutura e a própria educação na área. Confira. A gente sai do nosso ambiente, parece que a cama do hotel é mais gostosa, a gente dorme melhor, a gente come umas coisas diferentes. Já é uma coisa que você adquire experiências, vivências e você leva para a sua vida toda. O Rio de Janeiro há vários anos lidera um ranking dos destinos mais procurados por turistas nacionais e do exterior que buscam lazer. Gustavo veio com os amigos argentinos passear na cidade maravilhosa. Uma cidade muito bonita, muito lindo. Aliás, os hermanos gostam de estar por aqui. Dos 6 milhões e 600 mil turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2018, 2 milhões e meio vieram da Argentina. Depois aparecem Estados Unidos, Chile, Paraguai, Uruguai e França. Recentemente, o governo aboliu o visto para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. São muitas belezas e atrações. De acordo com o Ministério do Turismo, o setor que emprega no país quase 7 milhões de pessoas foi o responsável no ano passado por 8,1% do produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país. E o melhor de tudo é que o potencial é para crescer ainda mais. A criação do mapa do turismo brasileiro busca promover mais regiões turísticas do país. O turismo, na minha opinião, é a principal vertente aí da economia na geração de emprego e renda. Quando você aumenta o número de turistas em algum local, o hotel contrata, o restaurante contrata, as locadoras alugam mais carros, então a resposta ela é imediata. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro destacou investimentos em portos exclusivos para o turismo. De acordo com o Banco Central, em julho de 2019, quase 600 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais, foram injetados na economia brasileira pelos turistas estrangeiros, contra 417 milhões de dólares registrados no mesmo período de 2018. Análise do consultor econômico Rando, nosso convidado especial. Potencial do turismo brasileiro. Como anda? Eu acho que o Brasil tem, naturalmente, duas grandes vertentes e duas tendências, né? Primeiro, o Brasil é um país agrícola por natureza. O Brasil é um país de turismo. Nós temos as praias mais lindas do mundo, tanto no Nordeste quanto no Sul do país. Nós temos, assim, coisas maravilhosas para se mostrar no Brasil. Nós temos um turismo na área de agrícola, nós temos um turismo na questão, para quem quer conhecer a parte do Pantanal, para quem quer conhecer a Amazônia, né? O Brasil tem todos os tipos de turismo. Para qualquer pessoa que esteja fora do Brasil, que queira um tipo de turismo, olha, eu quero conhecer uma selva intacta, ele tem no Brasil. Eu quero conhecer rios, né? Eu quero conhecer as praias maravilhosas, nós temos no Brasil. Então, nós temos essa tendência natural ao turismo. E o turismo, sem dúvida, ele rende de imediato. Nós temos uma boa rede hoteleira no Brasil. O que falta no Brasil? Falta investimento em portos, né? Fazer com que isso seja privatizado rapidamente. Um dos portos, o lugar mais caro do mundo para se atracar navios, são nos portos brasileiros. Tanto que os cruzeiros não param no Brasil. E esse povo todo poderia descer nas nossas praias e gastar aqui. Os nossos aeroportos têm uma logística, nosso sistema aéreo tem uma logística extremamente complicada. Às vezes você pega um avião para ir para um determinado lugar, você vai à frente, né, você voa 400 quilômetros a mais, depois você volta para vir a outro lugar. Quer dizer, a logística aérea é muito complicada. Precisa resolver essa questão. Os nossos aeroportos vão estar mais bem equipados. Então, nós temos problema de portos, aeroportos, e uma coisa muito séria, as nossas rodovias. Já que não fizemos investimento em ferrovias, tem que fazer investimentos em rodovias. O turista tem que chegar aqui e ver que ele tem uma rodovia segura
para ele transitar, que ele pode locar um carro e sair numa rodovia brasileira que ela não é de risco, que não é verdade. Hoje é de altíssimo risco. Então, nós temos todo o perfil para o turismo, porém, nós temos que ajustar algumas coisas em relação a portos, aeroportos e estradas. Dar essa segurança ao turista, né? A questão da segurança também. Alguns lugares nós temos segurança, outros não têm segurança nenhuma. Então, precisa fazer um investimento, porque o perfil do Brasil, um dos principais perfis, além de ser agrícola, ele é um país turístico, ele é um país do turismo que tem que ser altamente desenvolvida. Temos as melhores praias do mundo no Brasil, no nosso Nordeste, ele é lindo, né? No Sul também, temos praias maravilhosas. Então, toda essa questão está sendo maltratada, está sendo mal cuidada pelo governo em relação a facilitar o turismo. Mas é uma coisa que, assim, se nós tivéssemos essa estrutura, ele daria um boom no emprego violento de um dia para o outro. Por quê? Porque você aumenta o movimento nos hotéis, você aumenta o movimento dos restaurantes, a locação de veículos, mesmo o trânsito das rodovias, né? Você consegue melhorar isso. Então, o turismo, a pessoa que está fazendo turismo, ele não liga de gastar, ele quer gastar, porque ele reservou um dinheiro para ele fazer um turismo. Naquele momento, ele não fica pensando num pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Ele gasta de fato. Por quê? Porque é uma realização, é um investimento na própria saúde dele. Ele sabe disso. Então, é o momento que a pessoa mais está disposta a gastar, é o momento que ela faz turismo. E é esse momento que nós temos que aproveitar e incentivar para que o pessoal da Europa, o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal da Ásia venha para o Brasil para turismo. E não tenham medo de vir para o Brasil como eles temem, por causa de uma série de coisas, inclusive a segurança. Bem, só para a gente concluir, semana importante no momento em que volta a disparar a informalidade no mercado de trabalho no Brasil. Está faltando emprego porque a economia está travada. Expectativa do governo para a votação em primeiro turno nesta semana no Senado, reforma da Previdência. Falando sobre isso, Rando. A economia do Brasil está travada de fato. Nós não estamos tendo crescimento. Quando nós sabemos que tem crescimento? Quando tem emprego, né? Essa divulgação de 13 milhões de desempregados no Brasil faz algum tempo já. E não melhora. Não melhora. Você não vê empresas contratando. Quando você vê alguém que vai montar uma loja, uma filial de uma loja, de um mercado, etc., dá fila de mais de 1.000 pessoas, de vários quarteirões, para a pessoa tentar um emprego, independente de qualquer coisa. Ele não fala, olha, eu fiz uma faculdade, eu não vou trabalhar na reposição, não vou trabalhar na empresa. Não, a pessoa quer qualquer emprego. Por quê? Porque ele está cansado de não ter o dinheiro para se manter no dia a dia. E isso precisa acontecer. Agora, nós estamos muito presos à reforma da Previdência, ao desenvolvimento do país. Nós precisamos andar, o país precisa andar independente de reforma de Previdência ou não. A reforma da Previdência é para resolver um problema de crédito do governo. Agora, a economia teria que ser injetado dinheiro na pequena empresa, na média empresa, a um juro baixo, teria que ter investimentos do governo na empresa. E isso não tem. Não é a reforma da Previdência que vai fazer o Brasil andar. Então, nós dizemos toda hora, olha, o Brasil não anda porque não teve reforma da Previdência. O Brasil não anda, parece assim, toda a culpa é a Previdência que não saiu a reforma. Não, a culpa é que não tem investimento. A culpa é que as empresas não estão conseguindo recolher os seus impostos. Se elas não recolhem os impostos, elas não conseguem contratar. E o governo sente isso no bolso dele. Por quê? Porque não tem aquecimento da economia. Precisa primeiro colocar dinheiro para depois ter retorno. Numa situação dessa, o governo teria que ter injetado dinheiro na pequena, na média, ou até na empresa de porte maior, investimentos assim, a juro muito baixo. Se a captação é 5,5%, ele teria que estar dando esse dinheiro para a empresa a 1% ao ano, a 2% ao ano, como foi feito nos Estados Unidos, e ele passou a crescer 4% ao ano.
Então, está precisando de investimento para que a empresa cresça. Não dá mais para ficar nessa, ó, nós não estamos crescendo por causa da reforma da Previdência. Tá, e se aprovar a reforma da Previdência? O Brasil vai crescer no outro dia só porque aprovou a reforma da Previdência? Não. Ela vai gerar dinheiro no outro dia para o governo? Não vai. É uma coisa a longo prazo. Então, precisa aprovar a reforma da Previdência? Precisa. É uma necessidade do governo. A necessidade do brasileiro é emprego. E, para isso, é preciso, de fato, que o governo injete dinheiro na economia, faça injeção rápida, para que a economia passe a andar. Senão, não adianta nada, não vai acontecer nada, de fato. Muito bem. Obrigado ao consultor econômico José Mário Rando. O tráfico de drogas não para em Marília e em toda a região. 3.300 pinos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar neste final de semana na favela do bairro Toffoli. Droga avaliada em quase R$70 mil. Você vê aí, 3.300 pinos de cocaína. Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até o local e até cães foram utilizados no canil da Polícia Militar para encontrar a droga. Se tem todo esse tráfico, é porque o consumo, lamentavelmente, é cada vez maior. E o governo federal, a política nacional antidrogas, está fazendo o quê? Vamos até Brasília, uma entrevista importante com uma ação importante contra o narcotráfico no Brasil. Você confere. Exatamente. A medida provisória 870 transferiu as competências relacionadas à prevenção, cuidado, reinserção dos dependentes químicos para o Ministério da Cidadania, que já tem expertise nessa área. O ministro Osmar Terra já conhece, já trabalhou muito nessa área. E o nosso foco de atuação está seguindo as novas diretrizes do nosso ministro Sérgio Moro, que é utilizar os bens apreendidos do narcotráfico para, uma vez alienado, transferir esse recurso para aplicação no reapareamento das polícias. Nesse sentido, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, ela propôs uma medida provisória que foi apresentada pelo presidente da República, está tramitando no Congresso Nacional e prevê essa questão da apreensão dos bens de traficantes do tráfico. Quantos bens já existem hoje que podem ser leiloados e que trariam recursos para o governo federal? Está consta em nosso cadastro em a média de 20 mil bens em que já trânsito em julgado estão disponíveis para serem alienados. Então, nós estamos trabalhando agora com os leiloeiros contratados para essa finalidade e nós imaginamos que esse ano nós vamos conseguir arrecadar em torno de R$100 milhões. Os leilões já estão previstos para setembro, então, secretário? Exatamente. Nós temos já contratados os leiloeiros, já estão fazendo a remoção dos bens, principalmente os veículos para os pátios, e deve ocorrer o primeiro leilão agora em setembro. A nossa ideia é arrecadar esse ano em torno de R$100 milhões. E esses leilões vão ocorrer em 5 capitais do país? Exatamente. As 5 maiores cidades foram inicialmente selecionadas e logo em seguida a gente quer esse ano ainda já começar a fazer a alienação nos demais estados. Agora, esses 20 mil bens já podem ser leiloados. Existe um estoque de bens que ainda não podem? Exatamente. Nós temos bens que estão ainda à disposição do Poder Judiciário que dependem de deferimento de alienação antecipada. Então, nós estamos trabalhando junto ao Poder Judiciário, fazendo visitas institucionais aos tribunais, conversando com presidentes e corregedores, para que eles instituam uma norma no sentido de sensibilizar os juízes a alienar esses bens antes que eles percam o valor econômico. Essa foi uma mudança legislativa que ocorreu neste ano também, nesse arcabouço de medidas legislativas da Secretaria. Na realidade, já existia a previsão na Lei 11.341, que é a Lei do Antidrogas, já havia a previsão dessa alienação. Ocorre que a Lei 13.840 trouxe um avanço no sentido de determinar que essa alienação seja feita no prazo de 30 dias. Essa é a mudança. Essa é a mudança da Lei 13.840. O que a medida provisória está trazendo é uma nova sistemática, inclusive de depósitos judiciais. O que acontece? Hoje, quando o juiz autoriza a alienação de um bem, esse recurso da venda fica depositado em juízo durante 5, 7, 9 anos, aguardando o trânsito em julgado.
Com as mudanças da medida provisória, esse recurso será depositado diretamente na conta do Tesouro Nacional, rendendo o Selic. Se, porventura, futuramente, houver uma reversão dessa decisão judicial, que no caso de drogas é em torno de apenas 2%, mas havendo reversão da decisão judicial, esse recurso será devolvido para o acusado absolvido no prazo de 3 dias, atualizado pela Selic. Eu até cito um exemplo de um bem que se encontra em Foz do Iguaçu, que é o Porsche Cayenne, que está lá há 5 anos aguardando o trânsito julgado. Esse bem está com pouca quilometragem, é um bem que foi apreendido logo no início, um bem novo que poderia ter sido já alienado e esse recurso hoje estaria valorizado e não perdido como está hoje lá no pátio. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.